Oi, oi! Tá chegando o Dia das Mães e se você tá aí pensando, como eu posso ganhar uma grana extra com cestas de café da manhã? Então, esse vídeo é para você. Eu vou responder as dúvidas mais comuns de quem quer começar agora com pouco investimento e fazer dinheiro com cestas simples, bonitas e vendáveis. E o melhor desse vídeo, a gente vai montar juntas aqui uma cesta de café da manhã simples. Oi, oi! Eu sou Juliana Araújo, sou especialista em cestas de café da manhã e nesse canal aqui eu falo sobre cestas de café da manhã, cestas de frios, as tábuas de frios, mesas de frios, coffee break, todo esse universo para você o quê? Faturar, ganhar dinheiro da cozinha da sua casa. E no vídeo de hoje a gente vai já começar a montar uma cesta de café simples. Estou usando esse modelo aqui de embalagem, que é uma caixa de papel craft simples que você consegue encontrar, mas que toda a apresentação, a forma como a gente dispõe os alimentos vai tornar a sua cesta mais irresistível, mais especial e mais sofisticada, porque pode sim um produto custar mais barato, mas ainda ter esse estoque sofisticado. Então, bora comigo assistir a montagem dessa cesta. Essa é uma caixa de papel craft. Eu faço um carimbo na frente da caixa, tá? Com a minha logomarca. E essa caixa, ela mede 20 por 20 por 4 centímetros de altura. Eu compro ela desmontada. Quando chega para mim, eu vou montando à medida que eu vou tendo pedido, tá? Bom, agora a gente vai forrar o fundo dessa caixa com papel anti-gordura. Nesse caso, eu estou usando um papel com a minha logomarca, tá? Impressa, personalizada. Não precisa ser assim, você pode usar um papel, né, que você pode comprar em algum mercado, em lojas de, né, de festa, de embalagens, que pode ser liso ou com estampa, ou você pode usar o próprio papel manteiga, tá? Então, eu já cortei o tamanho do papel que eu preciso. Então, agora eu vou ajeitar esse papel e deixo a logomarca virada para frente, né? Da frente onde vai ser a caixa. Capricho sempre, gente, nada de deixar o papel cortado errado, torto. Vamos manter o capricho desde o início. Aí eu tô usando um suco que ele tem 180 ml, mas essa embalagem é feia, né? Então, a gente vai tampar essa embalagem. Aí eu tô usando um papel craft para cobrir, né? Essa estampa e estou usando um fio de juta. Olha só como que fica fofo. A gente já dá aquela personalizada e também fica bem discreto, né? Não fica brigando aquele monte de informação de estampas, né? Bom, tô usando aí um cake board para colocar esse bolinho. É um bolinho de cenoura que fica muito fofo e delicado e complementa, né, muito bem uma cesta de café. Esse aí é um pão de calabresa, tá? Ele é recheado com calabresa, só que eu vou precisar cortar ele aí, tá vendo? Para ele caber bonitinho. Cortei só os biquinhos para fazer ele caber. Agora eu tô colocando pão de queijo, 2 unidades de pão de queijo. E o croissant também eu tive que cortar o biquinho dele para fazer ele caber, né? Porque é uma caixa pequena, né, gente? Uma caixa 20 por 20. Colocando financier, tô usando 3 unidades de financier. Então, eu já vou também já preenchendo aqueles espaços vazios. Estou usando aquela castanha caramelizada, umas 3 castanhas, também para preencher esse espaço aí também, e também porque complementa, né? Cream cheese nesse potinho, eu coloquei o meu adesivo da minha logomarca, e também coloquei agora aí 2 unidades de brownie. Olha que charme. E coloquei agora na sequência a uva. Geralmente eu uso a uva Thompson, que é aquela uva verde, que até o contraste com o suco que é de uva fica bom, mas eu não usei essa roxa. Coloquei uma colherzinha descartável, uma velinha, porque essa cesta é para cantar os parabéns, né? A pessoa está de aniversário, está fazendo aniversário. Então, nada melhor que a gente mandar velinha. Cortei os queijos, tá? Esse é o queijo Minas padrão. Cortei ele em triângulozinhos e vou ajeitando ali, vai ficando um charmezinho, tá? Então, foram 4 pedacinhos. Agora, eu tô colocando
meu lombo canadense. Então, vou fazer uma dobradura nele para ficar bonitinho. Inclusive, eu tenho vídeo aqui no canal, tá? Com esse tipo de dobradura. Olha que charme que fica. Também já dá um contraste também nas cores, né? E uma florzinha para dar aquele tchan, né? Olha que gracinha que ficou. Uma cesta pequena, mas muito delicada. Antes da gente ir para a finalização dessa cesta, né? Como que eu embalo, como que eu finalizo, eu gostaria de te falar o seguinte: se você quer receber as notificações assim que eu subir vídeos como esse aqui no canal, para você se inscrever aqui no canal, para você não ficar por fora de conteúdos riquíssimos, densos que tem aqui, muito conteúdo valioso que eu trago aqui para você. Então você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para assim que eu subir o próximo vídeo, você já assistir em primeiríssima mão e não perder nenhum conteúdo daqui para frente. Agora a gente vai embalar essa caixa. Aí eu tô colocando a própria tampa, né, que vem nessa caixa. Ele tem a tampa aí, né, de acetato, né, esse visor de acetato que fica lindo. Tô usando uma fita de cetim de 15 milímetros. E aí você pode usar uma outra fita também, pode ser uma fita mais larga, ou essa mesma largura, né, porém com a sua logomarca impressa, que fica um charme também. Então, esse momento da finalização, do acabamento, ele é crucial para elevar o nível da sua cesta. Então, esse momento a gente demanda um pouquinho mais de tempo para a gente fazer as coisas com bastante capricho, né? Tanto a montagem quanto essa embalagem, porque é um presente. Então, vale a pena a gente dedicar um tempinho aí, fazer um laço bonito, né? Não deixar o fio, né? A fita de cetim que você tá usando aí soltando o fio, né? Por isso é importante você cortar com a tesoura própria, só para cortar essa fita, tá? Bom, agora eu vou colocar minha tagzinha e o nome da aniversariante para quem está indo esse presente. Então, eu imprimo o cartão e também imprimo esse nomezinho aí também. Aí, eu vou colocar agora nesse laço. Pronto. Dou aquela ajeitada, né? Que é o que eu falei com vocês. Demanda um tempinho aí esse laço. Eu sempre gosto de comparar um lado do laço com o outro, para não mandar, né, um laço maior que o outro, uma parte do laço maior que a outra. Então, eu falo com vocês que eu sou muito chata com isso. Eles têm que estar medindo o mesmo tamanho ali, tudo bem arrumadinho, bem caprichoso, né, gente? É isso que eu aplico na minha empresa, é isso que eu ensino para vocês. Capricho sempre, em cada detalhe. Agora eu vou cortar a fita, a mesma coisa. A fita eu meço, um lado tem que ser do mesmo tamanho do outro. Biquinho encontrando com biquinho, né? Vamos caprichar. E aquele arominha que a gente coloca, né? Cheirinho gostoso. Cartão que eu imprimo aqui na minha impressora, né? Esse cartão, gente, esse envelope dá um charme total, né? Olha que gracinha que fica. Aí eu também borrifo um cheirinho no cartão. Todas essas dicas que eu passei aqui nessa montagem te ajudou? Eu gostaria então de pedir o que? O seu like, o seu gostei aqui no vídeo. Se esse vídeo de fato está te ajudando, se está clareando muita coisa aí na sua cabeça, quem sabe te dando também inspirações para você criar o seu produto para vender aí na sua cidade. Então, o que eu vou te pedir? Um joinha, um like aqui nesse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e que meu canal cresça, né, gente? Que eu mais quero atingir mais e mais pessoas, ajudar com esse conteúdo. Então, agora a gente vai acompanhar a finalização, né, dessa cesta. Eu vou mostrar como ela ficou toda montadinha e embalada. Então, bora acompanhar.
Agora que você acompanhou o resultado dessa cesta, eu vou te mostrar quanto eu gastei para produzir essa mini cesta e por quanto eu vendo. Então agora eu vou responder algumas perguntas que eu recebi nos vídeos que eu postei aqui no canal. Foram alguns vídeos sobre cestas de café, então eu vou responder algumas perguntinhas, as mais frequentes, e tenho certeza que também vai te ajudar. Então fique aqui comigo nesse vídeo que todas essas respostas, né, essas dúvidas que alguns seguidores tiveram aqui, pode também ser sua dúvida e pode te ajudar. E a primeira pergunta que eu recebo com alguma frequência: por que eu não embalo os itens das minhas cestas? Bom, eu já até respondi isso em algum dos vídeos, explicando o porquê que eu não embalo. E o primeiro, por que eu não embalo os itens da minha cesta? Porque esse conceito que eu faço, os estilos das minhas montagens, é o conceito Grazing Food. E esse conceito, os itens, eles são dispostos dessa forma mesmo, sem embalagens, um próximo do outro, né? Fazendo essa espécie de entrelaçar, meio que amontoado, né? Algumas pessoas também falam dessa forma, né? Mas não é. Eu tenho até um vídeo que eu vou colocar aqui embaixo para você na descrição, que é um vídeo onde eu explico melhor sobre esse conceito, que pode também te nortear, né? Que pode também te dar inspiração. Mas quero que fique claro que aqui esse não é meu estilo de itens embalado. Se você gosta de cestas com esse tipo de apresentação, né, você pode usar alguma das inspirações que você está vendo aqui no canal das minhas cestas, mas que você adequa para a realidade do que você quer apresentar de produto final aí na sua cidade, tá? Mas o conceito Grazing Food é um conceito que veio para ficar e particularmente eu amo. Acho muito lindo esse estilo e é esse que eu trabalho aqui, tá? Então os itens, eles não são embalados, eles são dispostos dessa forma mesmo. Tem pessoas que estão acostumadas mesmo a essas cestas, ou as cestas industrializadas, né? Onde cada item que você pega lá no supermercado, coloca ali com aquela própria embalagem. Não gosto desse tipo de trabalho, não me identifico, tá? Então, portanto, eu não vendo esse tipo de produto, não me identifico, não é minha linha de trabalho. Você vai ver que a gente pode utilizar sim produtos industrializados, mas mudando um pouco a carinha e trazendo esse jeitinho, né, que mostra que você teve cuidado, que você teve, né, uma atenção aos detalhes, que isso faz total diferença, tá? Então, tá aí o porquê eu não uso os meus itens embalados, porque eu sigo o conceito Grazing Food. Então, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo onde eu explico sobre esse conceito. Outra pergunta que quando eu mostro os meus produtos aqui, né? A sua cesta já tá com o valor da entrega? E não, gente, quando eu mostro aqui os produtos e falo o preço, tá? Tanto o de custo quanto o preço de venda que eu comercializo aqui na minha cidade, esse preço é sem a taxa de entrega. Por quê? Eu moro aqui na Grande BH. Então, para cada endereço é um deslocamento, é uma taxa de entrega. Então, não tenho um valor fixo. Por exemplo, para a região tal é tal valor, né? Não. A pessoa vai me passar o endereço, eu vou jogar no aplicativo, né? 99, Uber, e vou ver quanto que fica, que é o valor que eu pago para o meu entregador, que inclusive ele trabalha de Uber, tá? Fiquei conhecendo ele através de um dia que eu precisei fazer uma entrega e utilizei o serviço da 99. E depois eu vi, você mora aqui no meu bairro e tal. Eu falei, mora, peguei o contato dele e hoje ele é meu entregador, assim, uma pessoa muito querida, que me ajuda sempre e tá sempre comigo, tá? Quando ele não pode também, eu tenho outras pessoas, ou quando essas outras pessoas não podem, ele não pode, eu também uso o aplicativo, tá? Então, gente, perder venda jamais. E se for o caso, você vai fazer essa entrega da cesta, que algumas vezes eu já fiz entrega, tá? Então, vale a pena você avaliar aí, tá? Então, sempre quando você for colocar o preço dos seus produtos, coloca assim a taxa de entrega e você calcula a taxa de entrega conforme
ou o endereço da pessoa. Se sua cidade for menor, você consegue cobrar uma taxa de deslocamento, né, de entrega de acordo com a região, com o bairro, aí você combina com o entregador, com a pessoa da sua família, ou se for você mesma, né? Você já vê uma taxa que fique bom para você, que você não vai ficar no prejuízo, né? Mas para mim o que me norteia bastante é o aplicativo, né? A gente coloca lá o endereço pelo aplicativo e ele vai falar o valor e é o valor geralmente que eu cobro. Outra perguntinha que eu tive aqui. Alguns itens, né? As pessoas me perguntaram se é industrializado ou se eu produzo. Por exemplo, em questão, a pergunta foi para o financier. O financier eu não produzo. Eu compro de um supermercado que produz com bastante frequência, né? Então, sempre tem produtos frescos e eu compro e monto as minhas cestas. Então, alguns produtos da cesta ou eu produzo ou eu compro de locais especializados, né, que eu testo, aprovo, vejo a qualidade, porque cesta a gente tem que pensar que a cesta de café tem que ser algo assim muito gostoso, né, que a pessoa consegue apreciar do início ao fim, que tenha um toque diferente, porque é tão legal, né, você tomar um café da manhã, assim, você sentir que você está tomando um café da manhã no hotel, né? Que essa eu acho que teria que ser assim, o pensamento de quando a gente vai montar uma cesta, de não colocar itens de tão fácil acesso que a pessoa, por exemplo, se ela abre a geladeira da casa dela, ela vai ter aquele item, sabe? Então a gente vai pensar em coisas assim diferentes que faz a pessoa se sentir especial ao receber um presente como uma cesta de café da manhã. Então, só para concluir essa pergunta, você pode fazer uma procura próximo da região da sua casa ou em bairros próximos e buscar locais que vendam produtos de qualidade, produtos com excelência, né? Porque isso faz total diferença. Então você não precisa saber produzir todos esses itens. Se você souber, ótimo, agrega valor e você consegue ainda ganhar mais, né? Mas se não, você pode procurar locais que vendem cada item que você quer colocar na sua cesta, que vai torná-la especial, tá? Outra perguntinha que teve aqui, por exemplo, pão de queijo, croissant, não murcha? Gente, seguinte, as cestas, elas são produzidas para consumo imediato. Eu não produzo cesta para ser consumida no dia seguinte ou, sei lá, 8, 9 horas depois. Então, as cestas elas são produzidas próximo do horário que elas vão sair e que já é o horário da pessoa receber essa cesta, tá? Então, como esses itens, na grande maioria dos itens que eu trabalho são itens mais perecíveis, né? Todos esses itens eu faço na hora mesmo que eu estou montando, né? O pão de queijo, por exemplo, o pão de queijo eu compro ele congelado de uma fábrica que só faz pão de queijo. Então, compro o pão de queijo congelado e vou lá, asso o pão de queijo próximo do horário de montar a cesta, tá? O croissant, compro ele já assado, congelo, tenho no meu freezer ali congelado, então tem uma cesta amanhã, por exemplo, já tem uma cesta amanhã. Eu já vou tirar ele hoje do congelador para amanhã cedo, na hora que eu estiver montando a cesta, eu vou só dar um susto nele no forno, só para ele dar uma crocância, né, e dar aquela reavivada, mas fica assim, parecendo que acabou de ser assado, saiu do forno. Então esses itens, eles não murcham, considerando que eles devem ser consumidos nas próximas horas, ok? Então, por exemplo, a pessoa quer uma cesta à noite para a pessoa consumir no dia seguinte, gente, eu não aconselho. Por exemplo, o pão de queijo, ele tende a endurecer. O pão, o croissant, ele vai ressecar, ele vai ficar mais duro. Então, eu não aconselho. Por isso, sempre as cestas que são entregues de manhã, elas são produzidas assim nas horas que antecede mesmo, né? 2 horas antes eu tô ali montando a cesta. Então, vai tudo muito fresquinho e não murcha. E a gente já acaba entrando na próxima pergunta, que de certa forma meio que eu dei uma respondida, né? Que é como que eu faço para ter itens sempre frescos. Esses itens que eu compro, né, dos locais como croissant, financier, até, por exemplo, alguns itens que eu produzo, eu congelo, gente, porque, por exemplo, eu não vou ter cesta amanhã, aí depois passo 2 dias sem ter cesta, vou ter no outro dia.
Eu não vou a cada dia que eu vou ter cesta, eu vou produzir esses itens. Por exemplo, o bolo, igual o bolinho que vocês viram na cesta. Eu não produzo a cada dia, não. Eu tiro um dia de produção, vou lá, faço os apanhados de bolo que eu vou fazer. Se eu faço chocolate, faço cenoura, faço vários tamanhos. Asso, embalo, coloco data, congelo e vou tirando os bolos ou os croissants, os pães, né? Esses itens do congelador à medida que eu vou usando, vai saindo as cestas. Então, não dá para a gente trabalhar assim dessa forma e não ter estoque. E trabalhar com produtos, né, perecíveis, a gente tem esse problema, né? Se, por exemplo, surgiu uma encomenda à noite para me entregar para o cliente amanhã cedo, ele quer uma cesta que tem croissant, que tem o pão lá de calabresa. Só que agora, por exemplo, já não consigo mais ir lá na padaria, ela já fechou, enfim. O que eu vou fazer? Vou deixar de vender? Não. Por isso, eu uso essa estratégia de congelamento. Então, tem esses itens no meu congelador, não perco vendas. A única coisa que, de certa forma, eu acabo perdendo um pouco é as flores. Porque flor não tem como, né? Flor, sempre eu coloco flor nas minhas cestas e tal. Então, sempre eu tô comprando flor. Então, pode ser que às vezes tem semana que eu não uso todas as flores, né? E elas perdem, morrem e eu perdi. Mas, enfim, eu também não ligo porque eu gosto da minha casa florida, amo flores, então tô enfeitando a minha casa, né? Mas é um item que, se você for colocar nas suas cestas, vale a pena você avaliar se você vai ter disponibilidade de ter as flores, se vale a pena você fazer esse estoque, né? Ou se você vai pegar encomendas com tanto tempo de antecedência para você se programar, comprar e por aí vai, né? Então, uma forma, né, de ter sempre produtos frescos é a gente congelando, né? Tem itens que não vai precisar, né, congelar, alguns industrializados, outros não, gente. A gente precisa ter aquele estoque mínimo no seu congelador. Eu já estava até me esquecendo. Outro item que é um produto fresco e que não tem como a gente fazer nada, muita coisa, congelar, por exemplo, além das flores, é fruta, porque fruta é um item perecível. Então, por isso, eu invisto nas minhas cestas em colocar fruta como uva, que é um item que eu consigo armazenar na minha geladeira por mais tempo, sem estragar, né? Eu tenho uma técnicazinha para comprar uva, dou uma olhadinha, por exemplo, no cabinho, se o cabinho tá verde, né? Dou preferência para esse que tá com cabo bem verde, do que aquele que tá com cabo bem marronzinho ou as uvas caindo, porque eu sei que é uma uva que vai ter uma vida útil menor, mais curta, né? Então, as frutas, flor, é item assim que não tem muito o que a gente fazer. Se você for trabalhar com morango, por exemplo, na sua cesta, já é um item mais perecível, né? Que você também tem que ter fresquinho. Aí vale a pena você avaliar quais frutas você deve colocar na sua cesta, que você vai conseguir ter sempre estoque para poder oferecer para o seu cliente, não perder venda, né? E não ficar perdendo dinheiro, né? Com o item ali estragando. Então, eu invisto sempre na uva, que a uva não tem erro, a gente consegue armazenar na geladeira por mais tempo, comprando uma uva, né, mais novinha, então dá tudo certo. Outra perguntinha que uma seguidora mandou aqui para mim. Juliana, os itens quentes com os itens frios, como é que funciona? O que é quente fica frio, o que é frio fica quente? Como que funciona isso ali na cesta? Bom, só para pontuar aqui, as bebidas, por exemplo, suco, eu mando gelado, gente, porque a pessoa recebeu a cesta. Ela vai, né, degustar a cesta. Então, todos os itens têm que estar na temperatura que deve ser ideal para apreciar, né? Então, o suco a gente toma ele gelado, né? Então, eu mando sim a bebida gelada, então já fica na minha geladeira ali um estoque mínimo, né? Dois vidrinhos, por exemplo, né? Porque caso surja o pedido, eu vou lá, só tiro da geladeira na hora da montagem e coloco na minha cesta. Então, suco, mando gelado. Queijo estava na geladeira, mando gelado. Salame, né, os embutidos, mando gelado. Cream cheese gelado, tá? E os itens, por exemplo, que eu assei, eu espero um pouquinho eles pegar uma temperatura mais ambiente, né? E coloco na cesta, tá? Então, em alguns casos,
por exemplo, que tá meio próximo ali do suco, acaba dando uma esfriada, tá? Mas não é nada assim tão expressivo que vai alterar tanto a textura do alimento, né? Mas priorize sempre colocar os itens frios próximo dos itens frios, que com certeza vai ser melhor essa experiência. Eu tive uma outra pergunta aqui que acaba linkando com uma pergunta que eu respondi anteriormente. Se eu trabalho com os produtos todos frescos, né? Porque ela tem medo, né, de trabalhar com produtos artesanais e ficar na mão dos fornecedores, né? Não poder fechar uma venda porque não tem aquele produto ali à pronta entrega. Bom, vamos lá. Só para contextualizar mais um pouco ainda a respeito desse assunto que eu já abordei anteriormente. Por exemplo, donuts. Eu fiz um teste, congelei e descongelei e vi se ficava bom. Porque antes também eu ficava um pouco na mão, porque eu queria colocar donuts na minha cesta, que é um item diferente, né, que a pessoa não tem na casa dela todo dia, né? Ela não come isso todo dia. E eu queria colocar muito donuts na minha cesta, não essa, tá? Mas nas outras que eu já mostrei aqui no canal. E minha fornecedora não é sempre que ela produz, ou não é sempre que ela pode produzir quando eu preciso. Então eu fiz um teste. Eu congelei e fiz o descongelamento. Percebi que a textura, ó, belezinha, gente, ok. Então, trabalho hoje com segurança de poder colocar esse item que é artesanal, que eu não produzo, que é minha fornecedora, e que eu não fique na mão, né? Não vou deixar de vender. E mesmo assim, às vezes já aconteceu de eu não ter donuts, ela tá viajando, eu não ter donuts, aí eu tinha que buscar um outro produto para colocar ali como substituição, que no caso eu coloquei rocambole, tá? Então, minha sugestão é para você: procure fornecedores, né, que consiga te atender, tá? Quando você precisa. Se de toda forma você está inseguro em relação a isso, faz uma compra, congela e faz o teste de descongelamento e vê se ele vai passar no seu paladar, se ele ainda vai permanecer com a textura como se tivesse acabado de ser feito, né? Se sim, você pode manter essa técnica aí e não perder vendas e ter sempre produtos artesanais, produtos, né, diferenciados, produtos com esse toque, né, de caseiro mesmo, gente, que faz a diferença, né? E como eu falei com vocês, até o bolo, aquele bolinho, por exemplo, que eu coloquei nessa cesta em questão, é um bolo que eu produzo, que igual eu falei, tem um dia meu de produção, eu produzo e depois congelo. No dia da cesta, que eu tenho cesta, um dia anterior, na noite, eu descongelo e produzo as minhas cestas. Gente, teve um tempo que eu sofria com isso, tá? Aí tava eu lá, fazendo bolo em cima da hora, ou perdia venda. Não, gente, vocês não vão perder mais venda. Pode trabalhar tranquila e pode colocar itens artesanais nas cestas de vocês que vai dar bom, tá? Mas, por exemplo, assim, bolo bentô, eu não faço, mas minha fornecedora faz. Mas eu busquei uma fornecedora também que é boa, que ela me atende, que ela mesmo em cima da hora, ela consegue fazer para mim. Agora, por que ela consegue fazer para mim? Porque igual a mim, ela também faz essa mesma técnica do congelamento. Então, ela tem lá os bolinhos já congelado. Você pode também dar essa dica para sua confeiteira. Ela já tem a massa lá congelada. O máximo que ela talvez tenha que fazer ali um recheio. Ela tem na geladeira dela já um recheio que dá para a semana, que é coringa. Então sempre tem aquele recheio, né? Porque ela é confeiteira, faz bolo. Então isso aí é uma coisa que para ela sai com grande volume. E a cobertura, que é o buttercream que ela usa. Então assim, sempre que eu preciso, ela sempre me atendeu. Nunca aconteceu dela não me atender. Mas antes de fazer a venda com o bentô, eu pergunto para ela me dando ok, eu faço a venda. Caso eu não consiga, né, ela fornece esse bolo, aí eu falo com o meu cliente, né, e tem o outro bolo, que é o que eu coloco sempre na minha cesta, que, né, não vai deixar de ter bolo, só não vai ser o bentô. Mas, graças a Deus, até hoje não aconteceu dela não conseguir me atender, né, porque, de fato, ela também congela as massas e dá sempre para me atender. Agora eu vou responder outra perguntinha aqui, que é sobre as flores. Eu uso muito flor, né, nas minhas cestas, tanto para enfeitar ali no meio dos alimentos, quanto buquezinho, que às vezes em algumas cestas eu mando por fora. Então, flor natural, gente, dá aquele
toque sofisticado. Se você consegue encontrar aí na sua cidade, maravilha, né? Você pode acrescentar isso como um adicional, ou você pode já incluir no preço das suas cestas. Eu, por exemplo, coloco como um preço já dentro da cesta, já forneço com arranjo, tá? Bom, as flores que vão ali em contato com a comida, a gente precisa fazer sim a higienização. Higienização simples, gente, que a gente coloca água com um pouquinho de água sanitária ou uma outra solução limpadora, né, que tem nos mercados que vendem também aquelas que a gente higieniza folha que a gente come. É isso, essa solução que vocês costumam fazer na casa de vocês para comer as verduras, isso é isso que vocês vão fazer, tá? Vai mergulhar um pouquinho ela ali e depois passar na água corrente e secar. É isso que vocês precisam fazer para manter o contato dessas flores e folhagens com os alimentos, tá? Só essas que vão em contato com os alimentos, você precisa fazer isso. Se você for mandar um buquezinho à parte, você não precisa fazer toda essa higienização. E complementando essa pergunta, as flores que eu uso nas cestas, né, que eu uso ali para decorar, elas não são comestíveis, tá? Elas são flores somente para ornamentar, para decorar, não para ingerir. Outra perguntinha que surgiu aqui no canal. Se o trabalho de montar a cesta, ele é feito todo em pé. Talvez para você que tem alguma dificuldade de locomoção, né? Você pode sim montar a cesta toda sentada, não tem problema, tá? Eu monto em pé porque para mim a questão de visualizar ele em cima da mesa, né? A cesta em cima da mesa é melhor, tá? Mas você pode montar sentada, desde que você já deixe tudo ali ao seu alcance, né? Você já deixa todo o mise en place todo ali pertinho de você, que é só você vir montando. Ou alguém pode te auxiliar, né? Te dando os itens, mas você pode sim montar essa cesta sentada, tranquilamente. Não precisa estar na posição, né, em pé para fazer a montagem da cesta. Você pode trabalhar sentada. Outra perguntinha, quanto ao cartão, né? Aquele cartão de mensagem que eu mando, o buquezinho de flores, eu envio eles separados ou vai tudo dentro ali da cesta? Bom, alguns estilos de cestas que eu monto aqui, por exemplo, na bandeja, o que acontece? Eu coloco o cartão, né, de mensagem dentro da cesta quando eu estou, né? Por exemplo, eu coloco o saco celofane, aí eu venho e coloco o cartão, tá? Então, o cartão vai lá dentro, não vai do lado de fora. Então, a pessoa ela precisa abrir a cesta para ler o cartão. E a flor, o buquê, também ele vai à parte, né? O meu entregador, ele entrega a cesta com um buquezinho de flor, tá? Nas caixas, quando é o formato das cestas montadas na caixa, por exemplo, aqui vocês vão ver nessa caixa, né? O buquê eu coloco aqui na caixa, em cima, embaixo do laço, né? E o cartão embaixo desse buquê. Eu vou até mostrar uma foto aí de como que a caixa ela vai montada, como ela é entregue com o buquê e o cartão, que são esses itens que vão, né, à parte, tá? Então, quando é caixa, ele é entregue assim, o cartão e a flor, e quando é nas bandejas de MDF, aí eu mando o cartão dentro da cesta e o arranjo de flor fora da cesta, separado, onde meu entregador faz essa entrega separada. Uma outra dúvida que teve aqui no canal foi o seguinte: os itens industrializados, por exemplo, suco, que não fica legal a gente colocar a comida encostada nesses itens. Essa foi a pergunta que eu tive aqui. Seguinte, gente, esses itens industrializados a gente precisa fazer higienização, tá? Você não vai colocar um alimento encostado, sem proteção, sem embalagem, nesses itens, né, que veio do supermercado, você comprou lá do supermercado, não faz nenhuma higienização, não. Então, todos esses itens que podem ser laváveis, eu lavo com sabão e passo na água para assim eu colocar nas minhas cestas, tá? Então, todos esses itens que são industrializados, por exemplo, a xícara, comprei a xícara, coloquei na minha cesta, eu lavo a xícara, né? Eu higienizo as minhas coisas, porque, claro, a forma que eu uso de montagem, meu estilo de montagem, são itens que todos vão ali sem nenhuma proteção, né? Então, eu preciso ter esse cuidado, esse asseio, essa higiene. Então, sim, eu faço isso aqui, e se você se identifica com esse estilo de montagem, você pode usar também,
né, essa medida de higiene e higienizar esses itens que são industrializados. Ou se você, né, não se adapta a esse estilo, você vai montar a sua cesta com todos os itens embaladinhos, né, que é uma outra opção também, tá bom? Antes da gente ir para a próxima perguntinha, quero te fazer um convite para você me seguir nas redes sociais. Meu Instagram, onde eu mostro em tempo real todas as minhas produções, todas as minhas lindezas, que é uma ótima oportunidade também para te inspirar. Então já passa lá para me seguir, Ornato Mais. E também tem um outro perfil que chama Eu Sou Juliana Araújo, onde eu trago muitas dicas para você que quer empreender nessa área. Outra pergunta que eu recebi aqui no canal foi a seguinte: tenho medo de pegar muitas encomendas e não conseguir entregar. Eu pego a entrega, terceirizo ou só vendo com a retirada? Bom, é importante você se organizar para essa data, como é o Dia das Mães, que o volume de vendas é grande, tá? Então você pode recorrer ao aplicativo, né, de entrega como Uber Flash e o 99 Entregas. Importante sempre, gente, é você pedir, solicitar nessa modalidade dentro do aplicativo, porque você acaba tendo uma segurança maior. Já aconteceu sim de cesta minha, inclusive no Dia das Mães, do motorista simplesmente sumir com a minha cesta. E foi bem traumático. Graças a Deus, depois eu consegui montar outra cesta para cliente, mas tomei um prejuízo. Não consegui resolver e nem reverter essa situação, mas é importante sempre você pedir por essas modalidades dentro do aplicativo e não passe o código, né, da entrega sem antes confirmar de fato se a pessoa que está sendo presenteada de fato recebeu a cesta, né, o presente. Bom, então você pode fazer, né, no seu catálogo e colocar que a cesta ela pode ser entregue, né, no seu ponto onde você produz. Ela pode sim fazer a retirada no local, desde que seja feito esse aviso com antecedência. Então você pode combinar dessa forma. Você pode combinar com um motorista da sua confiança, seja um parente, um amigo, um conhecido, que talvez já até roda, né, faz serviços por aplicativo, como Uber, 99, entre outros, e essa pessoa pode nesse dia, por exemplo, Dia das Mães, ficar para poder te atender. É bom você ter um motorista que faz as entregas das suas cestas, porque a pessoa precisa, né, descer do carro, tocar uma campainha, né, esperar a pessoa chegar, porque a pessoa ela não está esperando uma cesta, né, a pessoa que está sendo presenteada. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque o nosso trabalho é feito com muito capricho, com muito cuidado, com muito zelo, e a entrega, ela precisa também acompanhar todo esse estilo, né, de delicadeza, de carinho, de atenção aos detalhes, que é o nosso trabalho, né? Então, imagina uma entrega sendo feita de qualquer jeito, para lá, com grosseria. Esse cliente ou essa pessoa que está recebendo a cesta que foi presenteada vai ter uma experiência negativa, né? Então, ela pode depois interferir aí numa possível compra, ela talvez não vai escolher você porque realmente a entrega deixou a desejar. Então, sabe, é importante você nesse Dia das Mães, que é um dia com maior nível aí de produção de cestas, você recorrer realmente a pessoas que você tem confiança para fazer essa entrega com carinho, com capricho, né, com sorriso no rosto, que é fundamental, né, para todo o fechamento aí de uma entrega de sucesso. Outra perguntinha que eu tive aqui: onde eu encontro tanta variedade de itens? Bom, gente, eu moro aqui numa cidade que é da região metropolitana de BH, né? Então, por ser região, né, capital, tá perto assim, a gente encontra realmente bastante locais que vendem coisas diferenciadas, né? Produtos mais de qualidade, com variedade. Isso é bom, a gente realmente se beneficia disso, tá? Mas muitas das coisas que eu compro também eu compro pela internet. Então você pode fazer compra tanto no Mercado Livre,
na Shopee. Dentro do Mercado Livre a gente tem aquela parte de supermercado que é maravilhoso. Eu já comprei várias coisas, itens de supermercado, utilizando o aplicativo do Mercado Livre e chegou aqui tudo direitinho. Então, assim, tem uma vasta, sabe, oportunidade e itens também que você pode conseguir comprar pela internet. Exceto os itens mais frescos, né? Esses mais artesanais, aí realmente é interessante você bater perna mesmo, conhecer um pouco ali dos mercados, né? Mercado central da sua cidade, pode ter sim locais, lojas ali que vendem coisas diferenciadas e em supermercados, né? Supermercados melhores também para você dar uma garimpada, o que você pode trazer para as suas cestas. Então você pode fazer um apanhado aí de supermercados, mercearias, né, locais tipo quitandas que vendem itens mais diferenciados e também artesanais. E também as confeiteiras, né? Você pode fazer uma parceria, como eu já falei aqui, também com alguma confeiteira para vocês ter também produtos diferentes, produtos, né, assim, bem caseiros, com aquele gostinho de feito em casa mesmo, né? Então isso é muito importante. Você também sair e buscar locais que fazem esses itens diferentes, ou então você pode encontrar também pela internet, tá? Então, gente, Shopee, Mercado Livre, essa parte também é Mercado Livre de supermercado também. Então, assim, tem, por exemplo, tem vezes que eu compro suco dentro do site da Droga Raia, por exemplo, que é uma farmácia. Eu encontro com preço bom, eu compro, chega aqui na minha casa tudo direitinho. Então, assim, tem muita possibilidade, né? E facilidade para a gente comprar, mesmo itens de comer mesmo, desses aplicativos, e que facilita muito a vida da gente. Última perguntinha aqui, gente. Uma seguidora perguntou se eu dou opção para o cliente escolher, por exemplo, 2 opções de suco, 2 opções de bolo, para ele poder escolher no momento que ele está fechando o pedido. Bom, quando é uma época assim como é o Dia das Mães, eu não dou possibilidade de personalização, possibilidade de muitas alterações, assim, porque é um dia onde a produção, o volume é alto. Então, se a gente for fazer personalizações, adequações, fazer trocas, substituições, acaba comprometendo a nossa entrega, porque pode ser que falhe, aí você ter que iniciar 2 linhas de produção. Então, tudo isso atrapalha na sua produção de grande volume. Eu já até coloco no meu catálogo, né, nessas datas especiais, que eu não faço personalizações na cesta. A cesta é daquele jeito e pronto. Agora, se você tem condições de abraçar, né, essas alterações, você pode, tá, fazer. Veja o item que não vai impactar tanto em estoque, em você armazenar, estoque de cada coisa em volume, e também na sua produção manual mesmo. Por exemplo, bolo. A pessoa não come bolo de cenoura e todas as suas cestas são bolo de cenoura. Aí beleza, você vai ter que iniciar uma outra produção de um outro bolo só para atender essa pessoa. Aí você tem que ver se você vai já lança o seu catálogo, por exemplo, com um tipo de bolo mais uma opção para você já ter ali já esquematizado que ou você vai fazer um, ou você vai fazer outro, ou você vai fazer os dois, tá? Mas em cima da hora ali, você recebendo o pedido e ter que se organizar para aquilo, eu não faço não, tá? Agora, se eu já me organizei, vou fazer 2 tipos de bolo, já tá na minha linha de produção, já tá tudo esquematizado, aí ok, mas fugir da minha linha de produção na véspera, nos dias das mães ali, eu não faço, tá? Agora, quando é fora de data comemorativa, aí é tranquilo, desde que seja feita esse pedido com 24 horas de antecedência, porque se eu não tiver no meu estoque, eu sou super solícita para sempre atender meu cliente da melhor forma. Sempre busco fazer assim, sabe, de tudo para poder o cliente sair satisfeito mesmo, sabe? Mas se eu tenho prazo para isso,
por exemplo, dependendo da hora que ele me pediu a cesta, se é à noite para entregar de manhã, ele quer um item específico e eu não tenho no meu estoque, eu preciso sair, né? E já fechou, não tem como eu atender esse cliente com uma demanda muito diferente das coisas que eu tenho ali. Então, eu atendo, sim, fora dessas datas comemorativas, mas pelo menos com 24 horas ou, em casos, né, 48 horas de antecedência ou até mais, tá? Quando é feito tipo de personalizações, alterações que fogem muito ali do meu dia a dia de cestas. Por exemplo, eu não vendo muito cestas celíacas, por exemplo, né? Não tem tanta demanda. Então, esses itens eu não tenho em estoque. Então, quando um cliente, por exemplo, me pede, Juliana, eu quero essa cesta aqui, mas eu queria que você alterasse esse pão, queria que você alterasse aquilo, mexesse na cesta, por exemplo. Ok, eu faço, mas eu preciso de tempo para isso, eu preciso que me avise 2 dias antes, né? Para mim correr atrás, para me conseguir atender esse cliente, fazer as adequações, até para me ver questão de diferença de custo, o que vai gerar a mais, enfim. Então, a gente precisa de um prazinho. Mas em datas comemorativas eu acho um pouco arriscado a gente fazer muitas adaptações, muitas personalizações, justamente porque interfere na sua linha de produção. Pode ir item errado, gente. Pode ir item errado, acontece. Porque você tá ali, ó, fazendo, não só você e sua equipe. Então, se cada cesta tem uma coisa diferente, essa aqui é sem isso, essa aqui é sem aquilo. Então, assim, o risco de dar erro é grande. Agora, é importante você se organizar, como eu falei. Se você tem condições, né, igual essa seguidora abordou o tema do suco, talvez você queira manter no seu catálogo 2 tipos de suco e o cliente escolhe qual, né? Então, ou você coloca só um tipo, por exemplo, só uva, que uva, né, geralmente padrão, todo mundo gosta de suco de uva. E mantém ali no estoque uns 3, 4 de um outro sabor, caso o cliente, né, peça para fazer uma substituição. Aí vale a pena você avaliar, mas lembra que é preciso ter muita atenção no momento que está montando a cesta, porque a chance de você errar, de você esquecer, de fazer confusão, de trocar um item de uma cesta com a outra é grande, gente. E isso atrasa também a sua produção. Eu amei poder responder todas essas perguntinhas que eu compilei aqui, que eu tive no canal. Então, se você tiver qualquer outra dúvida, deixa aqui para mim nos comentários, que eu posso gravar outro vídeo aqui também esclarecendo a sua dúvida. Então é isso, bora tirar essa ideia do papel e começar a vender agora. O Dia das Mães é a chance perfeita para você testar, aprender e já começar o seu negócio com o pé direito. E como eu falei, se ficou alguma dúvida, coloca aqui que eu te ajudo. E se você quiser mais vídeos assim como esse, né, sobre esse universo das cestas de café, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque vem mais conteúdo por aí. Então é isso. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo vídeo aqui no canal.